Imagine um visitante cósmico cruzando silenciosamente o espaço, vindo de uma região desconhecida da galáxia. Inicialmente tratado como um simples cometa, o 3I Atlas logo começou a desafiar todas as expectativas. A cada nova observação, suas características se tornavam mais incomuns, intrigando cientistas do mundo. Sua velocidade, massa e comportamento não correspondem a nada que já vimos. Não é apenas um pedaço de gelo vagando no vazio. O Atlas se tornou um símbolo do inesperado, colocando em xeque o que pensávamos saber sobre visitantes interestelares. E é justamente por isso que este vídeo é tão importante. O que sabemos sobre o 3I Atlas até agora? Por que tantos pesquisadores estão olhando para ele como se fosse mais do que um simples corpo celeste? Prepare-se! Vamos mergulhar em um dos maiores mistérios cósmicos do nosso tempo. Se você gosta de explorar os mistérios do universo e quer continuar recebendo análises como esta, inscreva-se agora no canal Alpha Cosmos e ative o sininho para não perder nada. Quando o 3I Atlas foi detectado pela primeira vez, parecia apenas mais um cometa errante. Nada além de um bloco de gelo e poeira interestelar que cruzava nosso caminho. Os astrônomos classificaram o objeto de forma rápida, confiando em padrões que sempre funcionaram no passado. Mas logo algo não se encaixava. Sua trajetória era instável. Sua aparência mudava e, aos poucos, sinais sutis indicavam que esse não era um corpo celeste comum. O que era para ser apenas mais um registro, acabou se transformando em um puzzle astronômico. E foi nesse momento que os olhares se voltaram com mais atenção. Se não era um cometa tradicional, então, o que exatamente estávamos observando? À medida que os telescópios continuavam acompanhando o 3I Atlas, surgiram dados ainda mais intrigantes. Diferente de qualquer cometa já registrado, ele apresentava mudanças de brilho súbitas, quase como se algo estivesse controlando sua superfície ou refletindo a luz de maneira artificial. Além disso, sua velocidade não correspondia ao esperado. Houve momentos em que parecia desacelerar ou alterar levemente sua rota, como se não estivesse apenas sendo guiado pela gravidade. Para alguns especialistas, isso levantou uma hipótese ousada. Seria realmente um objeto natural? O que antes parecia apenas uma anomalia técnica, passou a ser visto como um enigma cósmico que poderia desafiar os limites do que entendemos sobre o universo. Diante desses dados misteriosos, a comunidade científica se dividiu. Alguns astrônomos acreditavam que o 3I Atlas era apenas um cometa instável, fragmentando-se enquanto cruzava o espaço interestelar. Para eles, os desvios e mudanças de brilho seriam explicados por jatos de gás liberados de sua superfície. Mas havia aqueles que não estavam convencidos. Pesquisadores mais ousados levantaram a hipótese de que o objeto poderia não ser natural. Comparações imediatas foram feitas com o famoso Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado em 2017, que também apresentou comportamentos inexplicáveis. Essa possibilidade incendiou a imaginação. E se o 3I Atlas fosse uma sonda alienígena, uma estrutura artificial enviada através do cosmos? Embora não haja consenso, essa teoria abriu um debate ainda mais amplo sobre nosso lugar no universo. A simples ideia de que o 3I Atlas pudesse ser uma estrutura artificial causou alvoroço não apenas na comunidade científica, mas também entre governos, militares e a população em geral. A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo, antes confinada a filmes e teorias, parecia ganhar uma nova dimensão. Enquanto cientistas pediam cautela e mais estudos, políticos e estrategistas já cogitavam cenários, como a humanidade deveria reagir diante de uma potencial visita interestelar. Seria um encontro pacífico ou estaríamos diante de algo que poderia redefinir a segurança global? Para muitos, o impacto foi emocional e espiritual.
religiões, filósofos e estudiosos começaram a discutir como a descoberta de vida inteligente, mesmo que indireta, poderia transformar crenças, valores e a própria visão da humanidade sobre si mesma. Noticiários ao redor do planeta deram manchetes alarmantes. Objeto misterioso no espaço. Possível mensagem de outra civilização. A cada novo dado revelado, a tensão aumentava. Redes sociais explodiram com especulações, misturando ciência, medo e teorias da conspiração. Enquanto isso, governos e agências espaciais mantinham reuniões de emergência. Questões como defesa, monitoramento e protocolos de contato começaram a ser discutidas em sigilo, mas parte dessas informações inevitavelmente vazava, alimentando ainda mais a curiosidade e o pânico popular. Para muitos cidadãos comuns, esse momento foi visto como histórico. Uns o celebravam como a prova definitiva de que não estamos sozinhos. Outros temiam o desconhecido, receosos de que a humanidade não estivesse pronta para lidar com tal revelação. Com a chegada das primeiras imagens e relatórios, uma onda de teorias da conspiração tomou conta da internet. Alguns afirmavam que o objeto era uma nave extraterrestre, escondida pelas grandes potências. Outros acreditavam que se tratava de uma arma secreta em testes, capaz de mudar o equilíbrio de poder mundial. Sites e fóruns especializados começaram a difundir hipóteses ainda mais radicais, que o objeto seria uma inteligência artificial alienígena vagando pelo cosmos, ou até mesmo uma estrutura criada por civilizações antigas que já visitaram a Terra. Apesar de sem provas concretas, essas teorias ganharam força pela desconfiança pública em relação às autoridades. A falta de transparência oficial apenas intensificava o sentimento de que algo grandioso estava sendo escondido da humanidade. Enquanto o público mergulhava em teorias, a comunidade científica intensificava suas análises. Telescópios de diferentes países passaram a monitorar o objeto misterioso, revelando detalhes intrigantes sobre sua composição e trajetória. Os primeiros dados indicavam que não se tratava de um asteroide comum. Sua superfície refletia a luz de maneira incomum, sugerindo a presença de ligas metálicas não vistas em corpos naturais conhecidos. Isso levantou ainda mais suspeitas. Além disso, cálculos orbitais mostravam que o objeto parecia alterar levemente sua rota, como se uma força desconhecida estivesse agindo sobre ele. Esse comportamento deixou claro que não estávamos diante de algo ordinário. Assim que os primeiros relatórios científicos ganharam espaço na mídia, o mundo entrou em alerta. Governos se reuniram em sessões de emergência e os noticiários transmitiam a todo instante as novas descobertas sobre o objeto misterioso. Países com programas espaciais mais avançados começaram a disputar informações, gerando uma corrida silenciosa pela posse dos dados mais precisos. Não era apenas ciência. Agora estávamos diante de uma questão de poder e soberania. Enquanto isso, nas ruas, o medo se espalhava. Alguns viam o objeto como ameaça, outros como oportunidade histórica. Entre o público e os líderes mundiais, crescia um clima de tensão, desconfiança e expectativa sobre o próximo passo. Apesar de todos os estudos, análises e hipóteses, a verdade é que o objeto ainda guarda mais perguntas do que respostas. Não sabemos de onde exatamente veio, qual é sua composição final, nem se sua passagem deixará consequências ocultas para o futuro da Terra. O universo sempre nos lembra que, mesmo com toda a tecnologia, somos aprendizes diante da vastidão cósmica. E cada enigma que surge não apenas desafia nossa ciência, mas também redefine a forma como entendemos nossa própria existência. E você? Acredita que esse objeto interestelar esconde um segredo que mudará para sempre o destino da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no Alfa Cosmos
e ative o sino para não perder as próximas revelações do cosmos.